E se eu te dissesse que milhares de cristãos vivem com culpa por algo que talvez Deus nunca tenha condenado da forma como ensinaram? Tatuagem é pecado? Será que alguém tatuado pode agradar a Deus? Será que Deus olha primeiro para a pele ou para o coração? Hoje, vamos abrir a Bíblia, mas também vamos confrontar religiosidade, julgamento, aparência e hipocrisia. Porque talvez o problema não esteja na tinta da pele, mas nas marcas escondidas dentro da alma. E eu preciso te avisar, o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente sua visão. Antes de continuar, comenta aqui embaixo: Deus vê o coração. E já deixa o like porque esse vídeo pode ajudar milhares de pessoas que vivem em dúvida, culpa ou julgamento. Quando esse assunto aparece, quase todo mundo cita o mesmo versículo. Levítico 19:28. Pelos mortos não fareis cortes no corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Mas aqui existe algo extremamente importante: contexto. O povo ao redor de Israel fazia rituais pagãos, cortes no corpo, marcas ligadas à idolatria, cultos aos mortos. Deus estava separando Israel das práticas espirituais pagãs daquela época. Agora pense comigo. Se vamos aplicar literalmente todas as leis cerimoniais de Levítico hoje, então também precisaríamos não cortar a barba, não usar roupas de tecidos misturados, seguir dezenas de leis judaicas cerimoniais, mas muitos usam apenas a parte da tatuagem para condenar pessoas. E aqui nasce uma pergunta difícil. Estamos defendendo a Bíblia ou tradições humanas? Mas calma, porque isso não significa que tatuagem agrada a Deus. Existe algo muito mais profundo que quase ninguém fala. A grande questão talvez não seja: pode tatuar. Mas, por que você quer tatuar? É rebeldia, vaidade, carência, necessidade de aceitação, desejo de chamar atenção, ou apenas uma expressão estética? No texto em 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Existem pessoas sem tatuagem, completamente vazias de Deus. E existem pessoas tatuadas, que têm um coração quebrantado, humilde e cheio do Espírito Santo. Jesus nunca teve problema em se aproximar de pessoas rejeitadas pela religião. O problema é o orgulho, hipocrisia e a falsidade espiritual. O texto em 1 Coríntios 6:19 diz assim: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes usamos esse versículo seletivamente, porque o mesmo corpo que alguns dizem proteger da tatuagem é destruído por pornografia, ódio, vício, falta de perdão, mentira, arrogância, inveja. E isso raramente é confrontado com a mesma intensidade. Deus não procura apenas pele limpa. Ele procura coração transformado. E isso também inclui nossa postura como cristãos. Porque quando Jesus transforma o coração, isso começa a refletir também no comportamento, nas escolhas e até na forma como nos apresentamos ao mundo. A Bíblia nos ensina sobre modéstia, sabedoria e testemunho. Não significa viver preso a regras humanas ou aparência religiosa, mas significa entender que agora representamos Cristo. Nossas roupas, nossas atitudes, nossa linguagem e nosso comportamento devem transmitir luz e não provocar tropeço. Então a questão nunca será apenas: posso usar isso? Mas isso combina com a vida que Deus quer gerar em mim? Santidade não é aparência, mas a verdadeira santidade também começa a aparecer nas atitudes. Mas existe ainda um detalhe muito sério. Há tatuagens que realmente podem representar algo espiritualmente perigoso. Agora precisamos falar sobre duas situações completamente diferentes. E talvez você se encaixe em uma delas. Primeira situação. A pessoa viveu longe de Deus, fez tatuagens, tomou decisões sem conhecer a Cristo, mas então encontrou Jesus. Se arrependeu, foi transformada, nasceu de novo. Segunda carta aos Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Escute com atenção. Jesus não apaga pessoas. Jesus transforma pessoas. Quando você se converte,
Deus não exige que você volte no tempo para desfazer tudo o que aconteceu antes. A Bíblia não ensina que alguém precisa remover tatuagens para ser salvo. A salvação não vem pela aparência. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Talvez você esteja olhando para suas tatuagens e lembrando de um passado difícil, mas Deus não olha para você e vê apenas marcas. Ele vê alguém que foi alcançado pela cruz. Mas existe uma segunda situação. E aqui a reflexão fica mais profunda. E quanto à pessoa que já é cristã, ama a Jesus, serve a Deus, mas sente vontade de fazer uma tatuagem? Curiosamente, a Bíblia não apresenta um mandamento explícito do Novo Testamento dizendo: não faça tatuagem. Mas isso não significa que a decisão deva ser tomada sem reflexão. Romanos 14:23 diz assim: tudo o que não provém de fé é pecado. Antes de fazer qualquer coisa, o cristão deveria fazer algumas perguntas. Por que quero fazer isso? Estou buscando glorificar a Deus ou chamar atenção para mim mesmo? Minha consciência está em paz diante do Senhor? Estou sendo guiado pelo Espírito ou apenas por um impulso momentâneo? Essa decisão fortalece ou enfraquece meu testemunho. Porque maturidade cristã não é perguntar apenas, posso fazer? Mas perguntar, isso é o melhor para a minha caminhada com Deus? Em muitos assuntos da vida cristã, a pergunta não é apenas sobre o que é permitido, mas sobre aquilo que edifica, aquilo que aproxima, aquilo que glorifica a Deus. Nem tudo é inocente. Existem tatuagens ligadas ao ocultismo, idolatria, símbolos malignos, glorificação do pecado, violência, morte, rebelião contra Deus. E aí o problema deixa de ser estética e passa a ser espiritual. A primeira carta aos Coríntios 10:31 diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve refletir quem governamos em nossa vida. A pergunta então não é, posso fazer, mas isso glorifica a Deus? Talvez você esteja assistindo esse vídeo com tatuagens e carregando culpa há anos. Escute isso. Uma tatuagem não é maior que a graça de Deus. Jesus não morreu apenas por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas quebradas, marcadas, feridas, machucadas. Porque as marcas mais profundas, se nem sempre estão na pele, usa o que está dominando seu coração. Existe orgulho aí dentro? Mágoa, vazio. Distância de Deus? Porque religião olha a aparência, mas Jesus olha a alma. Uma tatuagem não impede alguém de vir para Cristo, mas todo cristão deve refletir se suas escolhas estão aproximando sua vida da vontade de Deus ou apenas da vontade do seu coração. Se este vídeo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus vê meu coração. Quero ler sua opinião e sua experiência sobre esse tema. Siga o canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja carregando dúvidas que a palavra de Deus pode esclarecer. Não esqueça de dar o seu joinha. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a disponibilizar esse vídeo para outras pessoas. Muitos cristãos sinceros têm perguntas que quase ninguém tem coragem de fazer. E essa é exatamente a missão da nossa série, Conflitos Morais Cristãos. E no próximo episódio de Conflitos Morais Cristãos, vamos falar sobre... Vamos entrar em um assunto que está presente nos fones de ouvido de milhões de cristãos todos os dias. Música secular afasta de Deus? Será que ouvir uma música que não é gospel é pecado? Deus se importa com aquilo que ouvimos? Ou estamos transformando opinião em doutrina? Prepare-se, porque a resposta pode surpreender muita gente. Eu sou Júnior, e este é o Insights Sagrados. Aqui nós não seguimos tradições humanas. Nós buscamos a verdade na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo episódio de Conflitos Morais Cristãos.